A palavra de Deus para você está hoje no livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos. O tema da mensagem desta noite fala sobre casa, a cura que está em tua casa. A cura no seu lar. Assim diz a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 29 a 34. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantando-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura da sua santa e bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. Casa é lugar de cura. O Senhor foi à casa de Pedro. Aliás, o Senhor Jesus gostava de estar em casa. E quando ele chega à casa de Pedro, a sogra de Pedro estava com febre, enferma, e ele tomou-a pela mão e abençoou aquela mulher. No capítulo 2 de Marcos, é um outro texto, que fala também de Jesus em casa, e ali sendo abençoado, pessoas enfermas também. Capítulo 2 de Marcos. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns escribas que arrazoavam em seu coração. E aí o texto segue. Se eu perguntasse para você, você tem alguém enfermo em casa? Algumas pessoas não responderiam.
dizendo, não, tudo está bem, não tenho ninguém. Só que eu queria dizer, queria afirmar para você, se não houvesse ninguém enfermo, nós não estaríamos aqui. Se você, na vida, em algum momento da tua vida, estiver absolutamente curado de tudo, sem problema nenhum, você não estará aqui neste lugar. Porque o Senhor terá te levado. Uma pessoa para estar absolutamente curada, limpa, só na presença de Deus. Fora disso, cada um de nós temos uma enfermidade, um grau de enfermidade. E esta passagem por aqui é um tempo de cura. Vida é processo de cura. O que está acontecendo conosco é que nós estamos sendo curados a cada dia. A cada dia você está sendo curado. Você poderia levantar uma plaquinha dizendo assim: eu sou uma obra inacabada. Você está sendo cuidado em todos os detalhes da vida. Você pode dizer, não, sou um saradão, sou uma saradona. Existem áreas da tua vida que você está enfermo e precisa de cura, e precisa de ajuda, e olha, você precisa, e é muito. Não há ninguém que possa dizer assim, eu não tenho problema e nenhuma necessidade de cura alguma. O problema é saber do que nós precisamos ser curados. Na tua casa, sim, precisa haver cura. Na tua casa existem pessoas que precisam ser curadas. Umas mais, outras menos, mas existem pessoas que precisam ser abençoadas. O texto diz que, vendo ele, aqueles que desciam com o paralítico, o Senhor ficou admirado. E disse algumas palavras àqueles 4 amigos. Que fé que vocês têm! E muitas pessoas pensam que ele disse e estava admirado, e ele estava olhando para o paralítico. Mas ele não estava olhando para o paralítico, ele estava olhando para os amigos do paralítico. Primeiro ensinamento de Deus nesse texto: fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê, é expressado por ações. Sabe, fé não é uma coisa assim, eu tenho fé, mas não faz coisa nenhuma. Fé é ação. Aqueles 4 amigos mostraram fé quando eles correram e, encontrando dificuldade, eles procuraram a forma de entrar lá dentro. Isso é fé. Fé é que quando eles descobriram que só podiam entrar pelo telhado, eles arrumaram lá um pau, uma maca, cordas e amarraram. Fé é manifestado quando eles sobem a parede.
Fé é manifestado quando eles descem o paralítico. É isso que Jesus estava dizendo. Que maravilha de fé vocês têm. Quando alguém estiver doente, quando você estiver manifestando a tua fé, manifeste em atos, em atitudes. Fé é atitude. Não é apenas uma ação da mente, dizer, eu tenho uma grande fé. Chorar não é fé. Chorar é uma emoção, é uma dor, é um sentimento de perda. Não tem nada contra chorar. Chore à vontade. Mas o chorar não é fé. Chorar é a emoção da dor, da perda. Fé é correr atrás. Fé é olhar você em dificuldade e fazer algo. O que eu posso fazer? O Senhor Jesus estava admirado da fé daqueles 4 amigos. Que bênção esse paralítico, ter 4 amigos como esses. Eu não quero ter amigos, eu quero ter amigos de fé, que na hora necessária terão ações, terão atitudes a meu benefício, estarão demonstrando fé para me abençoar. Fé é a coragem de fazer. Fé é a coragem da iniciativa. Não é simplesmente as palavras de chavão, os ditados, se Deus quiser, tudo vai estar bem. Isso não é fé. Isso é palavreado. Fé é o que eu vou fazer para te abençoar. Que atitude eu vou tomar. Fé, não importa o que você vai fazer, eu vou fazer isso. A pastora Marna teve muita fé em cuidar do pastor. Quando eu fiquei doente, ela de repente arrumou médico, ligou para mim e disse, você vai no médico amanhã, e é às 2 horas, e eu vou estar a meio-dia na porta da tua casa, eu vou fechar o meu consultório, eu vou deixar meus pacientes, e vou esperar você na porta do prédio onde você mora, e você vai sim, e eu, claro que eu vou. Não deixou nem escolher. Não perguntou, posso entrar na tua vida? Ela entrou. Isso é atos, atitudes de fé. É importante entender isso. Fé não é assim, sabe? Eu vou ficar aqui no meu cantinho, debaixo do meu cobertorzinho, no calorzinho do meu quartinho. Ai, que fé que eu tenho. Tenho tanta fé que eu vou tomar uma Coca-Cola gelada agora para dar uma amenizada. Sabe? Ou numa cadeira de balanço. Fé, fé, fé. Fé é ação. Fé é interesse. Fé é atitude. Diga assim, fé é atitude. E o Senhor olha então e vê a atitude, a ação daqueles homens, daqueles amigos. O tamanho da tua fé qual é? Dá para medir a fé? Fé? Como é que eu meço a fé? Não dá. Então, conceito. O tamanho da tua fé é o tamanho da tua atitude. Quem não toma atitude nenhuma, não tem fé nenhuma. Quem toma grande atitude, toma fé. Tem fé. Essa serva de Deus teve uma luta em casa, o que ela fez?
que eu faço, pastor? Um mês de igreja, veio, trouxe roupa, buscou, chorou, orou, foi na tenda, fez, aconteceu e tal. E ela não sossegou. E ela queria a bênção de um, do outro, unção. Quando terminou, ela disse assim: o Senhor respondeu e a cura veio, porque a fé dela é grande. E como é que eu sei que é grande? Porque a atitude dela foi também grande. É nisso que o Senhor está prestando atenção. Nos dois milagres, havia uma coisa importante: Jesus estava em casa. No primeiro, quando ele chega na casa de Simão Pedro, encontra a sogra de Pedro doente. E a palavra de Deus diz assim: e aproximando-se, o Espírito Santo diz: aproxima de quem está enfermo, não fuja dele. Nós temos a tendência a correr dos problemas. Problemas, fica para lá. Hoje é domingo. Por favor, não me encha. Não foi isso que Jesus fez. Jesus aproximou da sogra. A palavra diz que ela estava com febre, ela estava pegando fogo, sabe? Ele poderia ter dito assim: opa, não me contamine. Quando você tiver alguém com problema em casa, ele precisa de atenção, ela precisa de atenção. Às vezes você gosta de dar atenção para quem está bem. Primeiramente se dá atenção para quem está enfermo. Amém ou não amém? Amém? O doente tem prioridade, é que nem velhinho. Primeiro nós, sabe? Tem que dar um lugar, tem que dar prioridade. Se você tem na tua casa alguém com dificuldade, alguém drogado, alguém com problema, qualquer tipo de problema, é ele que merece a tua atenção maior. E a tua fé se destina ao cuidado dele. E você não tem que dizer assim: ai de mim, eu não aguento. Aguenta! Porque você é um abençoado de Deus. Deus separou você para este ato de fé. É assim que você vai cuidar da tua mãezinha velhinha, do teu paizinho velhinho, do enfermo, do excepcional, do drogado, enfim, daquele que está problemático em tua casa. O doente não é para ser jogado para fora, não é para ser jogado distante, é para você cuidar. Este é ato de fé. Amém ou não amém? Amém. Não tem quem está doente. Uma mulher pegou um cachorrinho que ela tinha, que tinha um rabinho desse tamanho. Aí ela foi no veterinário e disse para o veterinário assim: veterinário, corta o rabo dele. O veterinário olhou tudo e disse: minha senhora, não vou cortar o rabo do cachorrinho, porque já é pequenininho. Ela falou: corta tudo. Eu disse: mas por que a senhora quer cortar o rabo do cachorro inocente, coitado? Aí ela falou assim: é porque a semana que vem minha sogra vem na minha casa. E quando a minha sogra chegar, eu odeio tanto a minha sogra, que eu não quero nem que o cachorrinho faça assim. De repente o rabinho do cachorro se alegrava com a presença da sogrinha. Se alegre com todos, mesmo com aqueles que te desconfortam. Todo homem e toda mulher de Deus aprende a conviver com tolerância com aquele que não está bem. Principalmente
quando você passa dos 50, dos 60, você fica intolerante, você fica desagradável. Tuas atitudes, tua palavra, você fala bobagem, você machuca, você fere. Então tome cuidado para que você, de repente, não perca a bênção de Deus, porque você começa a fazer acepção de pessoas com problema. O Senhor quer que você olhe para dentro da tua casa e esteja sempre pronto para abençoar. O texto diz que o Senhor começa falando a respeito de perdão de pecados. A cura das pessoas enfermas em nossa casa começa de dentro para fora. Toda cura orgânica, psicológica, começa de dentro para fora. Toda pessoa que está doente, ela quase sempre está primeiro doente por dentro e depois doente por fora. Quando você quer curar alguém ou abençoar alguém, não adianta você dar o remédio para curar o fora. Primeiro precisa curar o de dentro. Por isso que o Senhor, no texto, diz: os teus pecados estão perdoados. Quer ser curado? Os teus pecados estão perdoados. O pecado nos deixa doentes. O pecado adoece nossa casa. O pecado afasta a saúde do nosso lar. Então, sempre que você for orar por cura, ora por perdão. Ora por perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Se eu tenho te entristecido, se eu tenho te magoado, Senhor, eu vou tomar esse remédio para a cura da enfermidade que eu estou sentindo. Porém, antes, se houver algum pecado, seja perdoado. O perdão de pecados é a cura de dentro. E a ação do remédio é a cura de fora. Não há cura fora se houver doença lá dentro. Amém ou não amém? Amém. Todos vocês que estão em pecados, e eu também, fico doente. E algumas enfermidades são terríveis. Por isso que muitas vezes o perdão do pecado serve como tratamento para a enfermidade. Casa muito doente é casa com muitos pecados. Amém ou não amém? Casa onde a enfermidade não sai, é casa que precisa de ser redimida, lavada, precisa ser limpa. Uma das coisas que você precisa aprender é varrer a casa. Existem duas varreduras, a externa e a interna. Há pouco eu conversava com a pastora ali e ela estava me dizendo: uma criança olha para um canto da casa e diz: vejo um lobo. Crianças veem muito isso. Nós, muitas vezes, não temos a percepção da presença maligna. Então, antes de você comprar todos os produtos disponíveis para limpar a tua casa, teu apartamento, diz: Senhor, eu quero fazer uma varredura espiritual. Sabe como é que você faz varredura espiritual? Todos os elementos que moram naquela casa façam uma confissão de pecados. E diante de Deus, diga: Senhor, se eu tenho pecado contra ti, eu te peço, em nome de Jesus, que seja perdoado. Quando todos fizeram isso, os demônios já não têm força
de ficarem presentes na casa. E aí você põe louvor, você ora, você unge a casa, isso chama varredura. Você precisa varrer tua casa toda semana, porque senão a poeira toma conta, a sujeira toma conta. Você precisa fazer varredura espiritual no teu lar, de quando em quando. E isso passa pelo perdão de pecados. Quando você não faz a varredura, começa a vir os atritos, as brigas, os confrontos. E aí, Deus não permanece nisso. Sabe, Deus, na presença do Senhor Jesus, nos 2 milagres, Ele estava presente. Ele viu, Ele aproximou, Ele tocou, Ele fez. Agora, para que Jesus esteja dentro da tua casa, é preciso que ela esteja varrida espiritualmente. Casa varrida não é casa cheirando produtos de limpeza, mas cheirando presença de Deus, perfume de Deus. Quando você sabe que uma casa está pesada, chama o profeta? Não, não precisa chamar o profeta. Chama uma criança? Não precisa. Apenas as pessoas sejam ensinadas a fazer confissão de pecados e buscar em Deus a cura que vem pelo perdão dos pecados. Amém ou não amém? Ensina os teus filhos a fazer isso. Você vai experimentar grandes milagres na tua vida. Grandes milagres você vai experimentar. O livro de João fala de Jesus visitando outras casas. Fala no capítulo 11, quando ele visita a casa de Lázaro, que ele chega ali, não havia só doença, mas havia espírito de morte, e ele quebra. O Senhor, no livro de João, visita a casa de uma família querida, e ele é bem recebido. Ela derrama sobre ele um bálsamo caríssimo. Jesus gosta de ser bem recebido, ele gosta de ser acariciado, ele gosta de que você o receba bem. Agora, ele não fica, e quando ele não fica, a doença vem. Sinal de doença é sinal de ausência do Senhor Jesus. Você precisa, é duro isso, mas você precisa aprender este mistério. É um mistério. Presença de doença é presença do mal. Presença de briga é porque ele não está. Por que as pessoas brigam? Porque ele não está. Por que as pessoas se desentendem? Porque ele não está. Quando ele está, as coisas não prosperam. Não há clima, não há atmosfera para a prosperidade do mal. Você precisa aprender de como cuidar da tua casa. Se você bota pornografia na tua televisão, não imagina que o Senhor Jesus vai ficar sentado no sofá vendo. Se você coloca música profana, perversa, malignidade, mulheres peladas dançando pela televisão, não ache que o Senhor vai ficar ao teu ladinho, assentado, vendo aquilo. A presença do Senhor é algo muito abençoado. Você precisa preservar a tua casa. Jesus não fica em casa de briguento. Jesus não fica em casa de mulher briguenta, de gritaria, de ofensa. Não fica. Não fica. Ele sai. Quando ele sai,
a doença oportunista entra. Na tua casa tem cura, sim, mas tem cura com a presença do Senhor Jesus. Não existe outra forma de curar que não seja com a presença dele. A casa não pode ser bagunçada. Ela é organizada dentro de princípios de moralidade, de amor. Ali está a presença de Jesus. E ele muda tudo. Ele muda tudo. Você precisa aprender a ter nojo das coisas que não são abençoadas. Tenha nojo. Hoje, se você pegar as músicas que estão aí, todas elas direcionam para sexo, direcionam para o ato sexual. Tenha nojo disso. Não há nenhuma beleza nisso, não há plástica nisso, não há nenhuma bênção nisso. Isso é algo nojento. O sexo só é bênção quando você o tem com a pessoa amada, numa condição de bênção. Fora disso, é algo que não te abençoa. Tenha nojo. Se enoje de coisa ruim. Sabe, eu não quero isso para a minha vida. Eu não me contamino com isso. Às vezes você quer a bênção de Deus. Você está com um filho em febre. Você está com uma família doente. Você está com alguém em depressão. E está lá ligado lá no Faustão, ligado lá na pior das besteiras. Falando das bobagens mais incríveis. Assistindo coisas malignas do inferno. Enquanto aquele que está febril, está precisando da proximidade do Senhor. Põe um louvor no som, põe um cântico. Por isso que nós levamos o CD de oração, para que você inunde a casa com oração, inunde a casa com louvor. Existem momentos que o ratinho traz doença, que a Globo traz doença. Não estou dizendo para que você rompa com isso, estou dizendo, tenha nojo daquilo que é infame, daquilo que é impuro, não participe disso. Quando tiver alguém doente na tua casa, desliga tudo, põe um louvor, e vai Deus, se há pecado nesta casa, nós pedimos, como família, que seja perdoado. Mas traga cura sobre todos nós, todos nós, todos nós. Na tua casa, a cura do Senhor. Tua casa é um lugar abençoado. Casa abençoada, quem entra sai melhor. Casa maligna, quem entra sai pior. Toda vez que você entrar numa casa que não é abençoada, quando você sair de lá, você sai doente. Você entra com teus filhinhos numa casa maligna, teus filhos saem tossindo, teus filhos saem com febre, teus filhos saem com doença, você sai mal, dói a barriga, dói o estômago, dói a cabeça, dói tudo. A casa abençoada traz a unção de Deus. Você sai daqui, você sente, fala, que gostoso, que bom, que bênção. Quando um abençoado vai entrar na tua casa, sabe, quando ele vai entrando, você, que bom. Outro dia eu fui numa casa e uma criança disse para mim assim, pastor, volta outras vezes. Eu disse, que criança educada. O Espírito de Deus falou assim, a criança não é só educada, mas é uma criança curada. Ele tem percepção da presença de Deus. Quando a pessoa maligna vai chegando na tua casa, seca. Oh, para quem tem empresa aqui, que coisa ruim. Se abre a porta, e o primeiro que entra, fala, ai meu Deus do céu, que dureza.
Que dureza você ir trabalhar num lugar onde você chega lá e a malignidade toma conta. Um lugar, toda vez que eu vou, que eu preciso ter um tempo de oração com Deus, é quando eu desço em Salvador, eu tenho dificuldade. Quando eu fui ao Egito, tive dificuldade. Alguns países são profundamente malignos. Quando você desce em Jerusalém, você sente a presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela vem, ela vai, sabe, ela abençoa. A presença de Deus é cura. Tua casa pode ser pequena, abençoada, mas quem entra lá, sai bem, sai melhor. Amém ou não amém? Amém. Na tua casa, a cura. Toda a tua família pode ser abençoada. No versículo 30 desse capítulo fala de que o Senhor olhava e todos se admiravam de ver o que estava acontecendo. O texto diz assim: que maravilha que chegou até nós, que coisa linda que chegou até o nosso tempo. E eu, pelo Espírito de Deus, profetizo sobre a tua vida 30 dias para a tua casa mudar, 30 dias para a tua casa virar paraíso, 30 dias para todas as doenças da tua casa acabar, 30 dias para que a alegria volte ao teu lar, 30 dias para que o ciúme suma, 30 dias para que toda a amargura e tristeza vá embora, 30 dias para você parar de gritar, 30 dias para você parar de gemer, 30 dias para você parar de xingar, 30 dias para você amar todas as pessoas, independente do que elas são para você. 30 dias para você exercitar tua fé com ações, com atitudes. Se vira no 30. É 30 dias. Você precisa repreender, lutar contra a enfermidade. Você precisa olhar de: estou precisando, a minha casa está precisando. O Senhor não vai fugir de você. O Espírito de Deus não vai passar na outra casa, Ele vai passar na sua casa. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai aproximar de você, e a febre vai acabar, o calor vai acabar. Amém ou não amém? Tantos anos que você tem sofrido no teu lar. Uma coisa que você precisa é separar um lugar na tua casa para a oração. Você precisa fazer um altar de oração no seu lar. Você precisa arrumar um cantinho de oração no teu lar. Separe um cantinho e ali você ajoelha, ali você põe o seu tapete, ali você dobra os joelhos, e ali você diz: traz cura, Deus, traz cura, traz cura, toda cura. Ali você diz: melhora, Senhor, minha vida, muda minha vida, termine esta obra, que eu evolua, que eu cresça, que eu produza mudança. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu vou mudar. Mas naquele cantinho vira o altar da tua busca, o altar onde você busca a bênção de Deus.
Você diz, minha casa não muda. 20 anos de sofrimento, 30 anos de sofrimento, 10 anos de sofrimento. Tudo pode mudar. Depende da tua atitude, depende da tua vontade, depende do teu desejo de fazer esta mudança, de proceder esta mudança. Sabe, você precisa colocar esses doentes para fora, mas curados, abençoados. Por que a cura está dentro da nossa casa? Porque Ele está dentro da nossa casa. E por que Ele está dentro da nossa casa? Isso aí chama graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Você foi salvo pela... Eu não fui salvo porque sou uma criatura linda, bonita. Eu fui salvo, não tinha merecimento nenhum, não tinha direito nenhum, não merecia coisíssima nenhuma, mas pela graça do Pai, eu fui salvo. Por que Ele vai curar na tua casa? Por causa da graça. Você merece? Não. Você fez coisas maravilhosas que agradou o Senhor? Não. Pelo contrário, fez até umas porcarias, não é? Alguns de nós aqui não podemos contar nosso testemunho aqui, que escandalizaria, não é? Ó, irmão, para de contar o testemunho aí, senão caiu da fé. Muitos de nós tivemos coragem de fazer coisas, não é? Que nem o diabo acredita. Estamos aqui pela graça, gente. Pela graça. Diga assim, eu sou salvo pela graça. A cura vem pela graça. Se você tiver alguém doente na tua família, ele pode ser curado? Pode? Por que ele pode ser curado? Pela graça. Ele merece? Tem defeito? Mas Deus pode ter compaixão dele? Pela graça. A melhor oração que você pode fazer é essa: Senhor, pelos meus merecimentos, eu mereceria uma grande coça. Pelos meus merecimentos, eu mereceria um grande deserto. Mas pela tua graça, por favor, pela tua misericórdia, mais uma vez, tem misericórdia de mim, me perdoe, e vem de dentro para fora, vem me curando. Deus só cura pela graça. Deus não cura pelo antibiótico, Deus não cura pela penicilina, Deus não cura por remédio, por química, por farmaco nenhum. Ele só cura pela graça. Por que eu não fui curado? Porque não faltou graça, faltou em mim humildade para que eu possa receber. Estou precisando fazer algo que não fiz. Normalmente passa por confissão, passa por humilhação diante de Deus. Amém ou não amém? Amém. Na tua casa tem graça, queridos? Tem ou não? Amém. Se na tua casa tem graça, então tem cura. Você precisa parar de agir pagando o mal pelo mal. Por que eu digo isso? Você tem que agir pagando o bem pelo mal. Você diz, mas o cara me enganou, eu fui enganado, eu fui usurpado, eu fui roubado.
mas você vai pagar com o bem. Por quê? Porque você já está acostumado a viver pela graça e também tem atitude pela graça. Eu vou perdoar essa criatura que me fez tanto mal, porque assim como a graça de Deus veio sobre a minha vida, eu libero também com graça perdão para essa vida. O perdão é tão importante por isso, porque o perdão significa doar a graça de Deus que você recebeu, doar para alguém. Você está magoado com alguém? Então você está doente. Alguém que você não pode ver, alguém que você vai cortar o rabinho do cachorro para ele não fazer assim, alguém que você não gostaria de receber na tua casa hoje, responda isso, por favor. Alguém que você não tem vontade de ver hoje, você está doente. Você precisa da bênção desta palavra. Este é o motivo que há enfermidade na tua casa que não se cura. Amém ou não amém? Essa bronca tua, essa ira tua, essa coisa que está no teu coração, parece comum. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Amargurou, me magoou. Pois esta coisa te deixou doente. Essa coisa te acabou. Essa mágoa que você tem do teu marido, essa mágoa que você tem da tua mulher, a mágoa que você tem com teus pais, a mágoa que você tem com a vida, com as pessoas que te prejudicaram, essa mágoa te adoeceu e você está doente, você está amargo, você está perdido. E é por isso que a doença chega, e é por isso que a doença não vai embora, é por isso que teu corpo não cura, porque você cura por fora, bela viola, e por dentro, dolorento. Cura por dentro com perdão. Alivia o teu coração e diga: Deus, abençoe minha vida nesta noite. Eu quero bem por bem. Eu quero me desviar de tudo aquilo que não me abençoou. Eu sou filho da graça. É perigoso. As pessoas... Você é filho de quem? Sou filho da graça. Diga assim: eu sou filho da graça. Você não é filho da mentira. Você não é filho do ódio. Sabe? Você não é filho de qualquer coisa da vida. Você é filho da graça. Filho da graça. Filho da graça. Eu sou filho da graça. Na minha casa tem cura. Na minha casa tem cura. Tem cura. Tem cura. Sabe? Até o cachorrinho está curado. Até o papagaio está curado. Não tem ninguém doente lá. Está tão bom lá em casa que nós vamos tudo para o céu. Abençoado de Deus. Não tem ódio, não tem amargura, não tem tristeza. Talvez existem pessoas que estão precisando de você nesta noite. Existem pessoas com doenças graves na tua família. E não adianta você dizer assim: Deus, eu quero orar por esta pessoa que está muito enferma. Eu quero que você ore diferente. Diga: Senhor, eu quero exercitar a minha fé com ações. E eu quero, a partir de mim, pedir perdão pelos meus pecados. Vá às pessoas da tua família e peça perdão dos seus pecados. Quando todos pedirem perdão dos seus pecados, você diz: agora cura a minha casa. Depois você me diz o resultado disso. Sem vida pura não tem cura. Sem vida abençoada não tem cura. A palavra é dura, mas ela é
a expressão da verdade. O Senhor Jesus está entrando na tua casa nesta noite. Amém? Eu quero que você o leve para casa, se ele já não está lá. Quero que você abra a porta e diga: Senhor, é bem-vindo teu Santo Espírito. Quero que você fique sensível. Quando você estiver vendo lá um filme, você percebe que aquilo não constrói, não abençoa, sabe? Você tem a capacidade de dar um clique nele. A televisão não é do diabo, a televisão é tecnologia. O clique é seu. O clique é seu. A internet não é do diabo, a internet é algo abençoado. Mas o mouse é seu. Sabe? Quando aquilo não te edifica, não quero na minha casa essa contaminação. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não preciso disso. Eu não quero essa enfermidade. Quando você fica devorando um site pornográfico, você fica abrindo a porta e a janela dizendo assim: entra, doença, entra, doença, pode entrar, estamos aqui esperando por você, pode entrar. E fica aqui bastante tempo. Quando você purifica a tua casa, você diz: vai para fora, demônios, vai para fora. De cada canto desta casa, de cada lugar desta casa, cada canto, sai fora, sai fora, sai fora. Um dia desse tinha um ratinho aqui dentro da igreja. E quando nós abrimos, ele deu um pé, ele saiu num pau. E eu disse: sai, ratinho, que eu piso na tua cabeça se você não encontrar a porta de saída. Ele vazou. A presença de Deus na tua casa, ela desratiza tudo, sabe? Ela joga fora toda a podridão, toda a bactéria, em nome de Jesus, sai. Toda síndrome de doença, em nome de Jesus, sai. Todo câncer, em nome de Jesus, sai. Toda infecção, todo problema na cabeça, nos membros, nas pernas, em nome de Jesus, sai. Todo mal, sai, sai e sai. Glória a Deus. Agora eu vou tomar minha água abençoada. Oh, glória. Você ouviu a palavra de Deus. Espero que você reflita sobre ela e ela possa mover tua vida. Quando você for pedir oração por cura, passe pela tua cabeça essa mensagem. Se pastor, já fiz a minha parte, dá para o senhor me ajudar na varredura aí? Amém. Amém. Sabe? Quando você vier com a vassoura, eu vou ajudar com a vassoura. Mas você disse: já fiz a minha parte. Eu quero que você aprenda esta palavra e aplique na tua vida. Em nome de Jesus, eu tenho dito a palavra de Deus.